Olá, meus amigos, muito bom dia a todas as pessoas que acompanham o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Muito prazer, meu nome é Denilson e você está no canal DRM. O canal está fazendo um ano de aniversário, e dia 28 de agosto, no Parque Florestal lá de Madureira, aqui no Rio de Janeiro, nós estaremos comemorando esse ano junto, eu, você que mora aqui no Rio de Janeiro, estaremos nos reunindo às 10 horas da manhã, o canal DRM estará ao vivo, fazendo uma live ao vivo às 10 horas da manhã do Parque de Madureira, para todos vocês, de todo o Brasil e de todo mundo que acompanha o canal DRM. Pessoal, o meu bom dia hoje é especial para todas as pessoas que estão nesse momento se levantando para ir trabalhar, já estão no trabalho, aqueles que estão saindo do trabalho, todos os trabalhadores, todos os brasileiros, todas as pessoas que se esforçam nesse mundo. Vivemos dias difíceis, dias de apocalipse. Meus amigos, meus irmãos, nós vivemos dias difíceis. Mas eu queria trazer para vocês alguns assuntos desse livro apócrifo aqui, ó. Gente, esse livro apócrifo é muito bom. Você que se inscreveu ontem no nosso canal, você que está nos acompanhando, esse livro apócrifo aqui é muito bom, nos fala muita coisa e nos ensina muita coisa, gente. Muita coisa a respeito do jejum, a respeito da alimentação. Eu vou falar um pouquinho lá do início da alimentação, para vocês entenderem mais ou menos o que eu quero dizer para vocês hoje, que está acontecendo hoje, né? Com tanta coisa que a gente tem que fazer por parte, para ensinar as pessoas por parte, né? Vamos ao que interessa, né? Quando Deus, que você conhece, nós conhecemos como Yahweh, mas eu vou falar Deus para ficar mais fácil, criou Adão. Ele criou Adão e ele criou Adão fora do paraíso e colocou Adão dentro do paraíso. E dentro do paraíso, o que o Criador fez? Ele envolveu o Adão com uma luz, com uma luz divina. Adão era um ser divino. Adão foi um ser criado, Adão e posteriormente Eva, foi um ser criado para guardar, ser um guardião da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. Adão era uma espécie de sacerdote, de rei, um sacerdote um certo tipo de profeta. Mas, Denilson, por que você está falando do Adão para a gente? Porque eu e você, se você não veio do macaco, como diz uma teoria aí, ou evolução da espécie de Darwin, você que acredita, porque tem uns tipos de pessoas que acreditam, né? Foi colocado isso na mente das pessoas, que nós somos descendentes de uma evolução de espécie e tal, aí passou pelos germes e foi crescendo e virando e se transformou na gente. E outros dizem que é a evolução do macaco, era um primata e aí foi evoluindo e se tornou nós. Eu prefiro acreditar que o Criador do céu, da terra e do mar, Deus, o nosso amado Deus único, ele criou o homem e a mulher. E toda a história das guerras prímivas, ele nos ensina que a Bíblia não mostra essas guerras prímivas, porque foi tirada. As guerras prímivas, elas estão nos apócrifos, que tratam de uma guerra entre dois deuses, o Deus da luz e o Deus das trevas. E toda essa essência dessa guerra do mal espiritual, essa essência foi colocada na árvore do conhecimento do bem e do mal. O que aconteceu? O Criador iria para o descanso dele. O descanso dele é como todo ser. O Criador determinou esse tempo de descanso dele. Quando ele criou a terra, o céu e o mar, quando ele criou as constelações, quando ele criou tudo que existe, junto com os seres que o ajudaram na construção, porque ele não o construiu sozinho,
ele construiu com seres que estavam do lado dele, os anjos que estavam do lado dele, construiu tudo isso que está aqui. Ele ia blindar o Lúcifer com essa terra, de surpresa, mas assim, o Lúcifer deu ouvido à voz do mal, ele caiu em tentação. A voz do Deus do mal conseguiu sucumbir o Lúcifer. E aí ele pegou toda essa parte do mal e sintetizou ela numa árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele ia para o descanso e após o descanso dele, ele iria destruir essa árvore. Essa árvore ia dar o fruto dela e ele destruir não é a função do nosso Criador. Ele ia singularizar, ele ia eliminar, ele ia transformar, porque o guardião que ele fez segundo a sua imagem e semelhança é o homem. Então o homem tem todas as... Ele não é igual a Deus, tá, pessoal? Mas ele é semelhante ao Criador. E isso, os anjos ficaram com ciúme, ficaram com inveja do homem. Os anjos ficaram com inveja da criação. E aí não se sujeitaram aos homens, porque o homem foi criado acima dos anjos. Mas vamos ao que interessa, que eu quero falar sobre alimentação para vocês entenderem. Essa árvore, gente, ela foi... O Hassatan, ele sabia que se o homem tocasse nessa árvore, ele seria igual a ele, seria igual ao demônio. E o que ele fez? Ele tratou de tentar levar o homem a comer o fruto. Ele não poderia pegar o Adão, porque o Adão é que teve a informação direta do Criador que ele não poderia tocar. A Eva não teve essa orientação. A Eva foi orientada pelo Adão. Então já existe uma diferença aí. O Adão e Eva, gente, eles não tocavam na árvore. A árvore estava lá. Tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem, do mal e da ciência, da morte. Estava no meio do paraíso. Eles não tocavam nesse tipo de alimento. Eles não queriam esse tipo de alimento para ele, porque o Adão falou para Eva, Eva, não toca ali. Não toca ali porque o nosso Pai, o nosso Deus falou para você não tocar ali. E aí, gente, o que aconteceu? Justamente, o Adão foi caminhar, fazer lá os trabalhos que ele tinha que fazer, eu não sei qual era o trabalho que ele fazia, e a Eva ficava na outra parte, porque eles não eram pequenos, Adão e Eva não tinham o nosso tamanho, tinham gigantismo, existia na Terra, e a comunicação deles não eram através das nossas palavras, né? Da nossa língua, eles tinham a telepatia como a conversa deles, e eles falavam na língua dos anjos. Não é essa língua que se fala dentro das igrejas evangélicas não, tá? Por favor, pessoal, isso é uma invenção humana. A língua dos anjos era uma língua que só ele, um dialeto que só o Adão falava com a Eva e que os anjos também entendiam. Bom, então o que aconteceu? Aconteceu que eles não podiam comer esse alimento. Esse alimento, se ele comesse esse alimento, eles iam trazer destruição, porque era um alimento mesmo, iria tirar a natureza celestial e principal, há controvérsia, quem diga que foi a desobediência, outros dizem que foi o alimento que ele comeu, outros dizem que foi a ação que o Adão fez. Enfim, essa árvore não poderia ser tocada de jeito nenhum. Aí o que o Hassatan fez? O inimigo de nossas almas. Ele tem um livro aqui, gente, eu estou com o livro aqui, olha só. Esse livro aqui, ele é do apócrifo, né? O Hélio nos deu ele de presente. Ele é do livro Adão e Eva. Gente, eu estou lendo aqui, eu gosto dessas letras aqui que são grandonas aqui, ó. E o Hassatan, primeiro ele derrubou a Eva, todo mundo já conhece a história. A Eva foi lá e comeu o fruto. Aí a Eva foi e seduziu o Adão. Fez com que o Adão também comesse o fruto. O Adão comeu sabendo. Ele sabia que se ele comesse aquele fruto ia vir dilúvio, ia vir morte. Só que ele achava que ele poderia ter uma recuperação com o Criador, para ele não perder a Eva, aquela mulher que ele tanto amava. E aconteceu que o Adão comeu. Quando o Adão ingeriu esse fruto, aí que está o problema. Essa árvore
o Criador já não poderia mais aniquilar ela, porque se ele destruísse, teria que destruir o Adão e a Eva. Então o Criador deu mais uma chance para o ser humano. Ou seja, o Criador deixou a alma de Adão, o espírito de Adão continuar e fez uma promessa para Adão. E depois de 5 dias e meio, ele mesmo viria como ser humano, morreria e levaria a alma de Adão, a alma, não a carne de Adão, de novo para o paraíso. O paraíso hoje é físico, ele existe, ele é físico, ele existe. Existe uma espada flamejante, existe a árvore da vida, tá, gente? Tanto existe, gente, por causa da água que a gente bebe. A água que eu e você, nós bebemos, é porque o Ra-Satã, ele tratou de colocar a vida material para que as pessoas não olhassem para a vida espiritual. A água que você bebe, que eu bebo, é uma dádiva do Pai. Nós somos a 4ª geração. E o Pai vai sempre levantar pessoas dos filhos da descendência de Adão para falar da promessa dele. E nós estamos aqui falando da promessa para todos vocês todos os dias. Não é promessa de político nem de homem, é promessa de salvação da sua alma. Todos nós temos um vazio grande na alma. Todos vocês que estão vendo aí, todos. Tem um vazio. Enquanto vocês não encontrarem o Salvador, vocês têm um vazio na alma de vocês. E esse vazio que você tem na alma é aquele vazio assim, ó, você ficar pensando assim, ó, pô, se você não existisse aqui nesse planeta, onde você existia? Você sabe? Se você não existisse seu pai, sua mãe, se não existisse seu trabalho, se você não existisse aqui, onde você ia existir? Interessante, né? Aí, pessoal, depois que o Adão comeu esse fruto, esse fruto proibido, ele ingeriu para dentro dele alguns tipos de germes, de vermes, que é hereditário. Esses vermes, eles estão desde o primeiro homem. É aquilo que o médico chama de doença hereditária. Ele está dentro de você, dentro de mim. Todo mundo tem esse verme dentro dele. E tem alguns alimentos, gente, que eles tratam da cura do ser humano, homem. Só que quem adota esses alimentos geralmente são os indígenas. São aqueles que eles chamam de índio. Eu não gosto nem de chamar de índios, porque essa palavra índio foi colocada pelos espanhóis. É tanta história da evolução do homem que eu não me perco não, tá, gente? A minha cabeça funciona muito bem nesse sentido. Sobre a história do Brasil, sobre religiosidade, porque foi construída toda uma ideia religiosa e tirado da essência das pessoas que nós somos seres materiais, nós somos em carne, não tem nada de espírito ainda. Não existe ainda. A carne, ela não consegue fazer as coisas do espírito, gente. Espírito é espírito e carne é carne. Então, tem muita gente achando que muitas coisas são espirituais. Algumas atitudes nossas são espirituais. Deixa eu deixar claro isso para você. Então, para combater alguns tipos de doenças, alguns tipos de mazelas que se perpetuou por causa da atitude de Adão, ou seja, quando Adão tocou naquele fruto, automaticamente ele colocou dentro dele alguns germes que não deveriam entrar no nosso corpo. Por quê? Porque quando o pai pegou o Adão, ele colocou o Adão invólucro numa luz, numa dimensão diferente dessa que nós vivemos. Aí tem alguns alimentos, paz, meus senhores, agora vem a bomba aí, a parte forte. Esses alimentos foram retirados do paraíso. Além da água, eu já expliquei para vocês que quando vocês bebem bastante água, mais de 4 litros de água aí por dia aí, que vocês urinam, muitos desses vírus que estão no ar, que fazem parte desse ecossistema, que já existiam antes da criação aqui, porque o Espírito do Pai pairava sobre a face das águas, eles saem na urina. Um deles é o vírus da gripe. O vírus da gripe, ele sai quando o nosso organismo ele não consegue combater esse vírus. Ele sai na urina.
E tem uns alimentos, pessoal, que o Adão, olha que maravilha, o Adão pediu para o pai entregar para ele. Você sabia que Adão pediu? O Adão pediu porque ele sabia que hoje nós, eu, você que está aí, nós seríamos alvo dessa tentativa do Satã, que enganou parte da humanidade, gente. Enganou e tem enganado parte da humanidade. Tem feito através da alimentação a destruição das pessoas. Porque a gente tem um período, é o período que nós estamos de vida. Mas nós temos que viver bem. Temos que viver sem doença nesse mundo, sem mazelas. Tem como? Tem. Mas aí é que tá. Vamos lá, vamos raciocinar. Os índios, por exemplo, eles não têm a doença que o branco tem. Por quê? Porque os índios, gente, eles permaneceram-se dentro da mata, dentro da floresta. Eles não têm resfriado, eles não têm gripe, eles não têm nada disso aí. É só você olhar para o exemplo deles. Muitos desses agora não estão socializados, não. Mas deixa eu falar dos alimentos. Deixa eu falar dos alimentos aqui, ó. Vou falar dos alimentos que tá no livro nesse livro aqui, ó. Esse apócrifo aqui, na página 857, no Apocalipse de Moisés. Está escrito assim, ó: após essa palavra, o Senhor ordenou sair do paraíso, e o vosso pai chorou diante dos anjos nos limites do paraíso. E os anjos perguntaram: o que poderíamos fazer por ti, Adão? Então os anjos da parte do pai que ficaram com o Criador perguntam, eles ficaram tristes com Adão. Porque Adão perguntou para Adão: o que nós podemos fazer por você, Adão? Então o vosso pai disse-lhe: vede, vós me expulsai, peço-vos apenas uma coisa. Olha o que o Adão pediu. Deixa-me levar. Perdão. Deixa-me levar. Deixa-me levar. Deixa-me levar algumas ervas aromáticas do paraíso, para que depois da minha saída eu possa oferecer sacrifícios. E Deus assim, sacrifícios a Deus, e assim ser atendido por ele. Então os anjos se aproximaram de Deus e disseram: Jael, Rei Eterno. Eles falam Jael, tá bom? É Iarro, Rei Eterno. Dá ordem para que deixemos Adão levar consigo do paraíso algumas espécies dolorosas. E Deus permitiu a Adão, que pôde levar do paraíso especiarias odoríferas, e sementes para seu entretenimento. Os dois anjos deixaram Adão recolher algumas espécies. Olha o que o Adão tirou do paraíso: o açafrão, o nardo, calmalo aromático, canela em pau e outras sementes para a sua ocupação de posse dela, e saiu do paraíso após nós chegarmos à terra. Tá aqui, ó. Tá aqui. Olha aí, ó. Tá aqui. Então, pega a visão. Nós, atenção, todos vocês que estão nos vendo agora, nós temos alimentos que saíram do paraíso, gente. É isso aí que eu estou falando. O cravo. Lembra do cravo? O cravo, tem pessoas que não gostam do cravo. O cravo é excelente para um monte de doenças, gente. O cravo, ele combate vários tipos de bactéria. A canela em pau, ela serve para combater diabetes, combater essa indústria farmacêutica, farmácia, gente. A palavra farmácia quer dizer feitiçaria no grego. Todas essas mazelas que foram criadas por Satã, que foi Satã que criou isso, não para matar o ser humano de vez, mas para colocar ele no sofrimento, para colocar o homem no sofrimento. E como o homem ele não vive sem comer,
e não vive sem beber água, ele cercou o ser humano. Hoje o que eles fazem? Tratam-se a água tem flúor, e o flúor, pesquisem sobre o flúor, pesquisem sobre o cloro, pesquisem sobre o açafrão. Eu tenho um açafrão aqui em casa. Tem um açafrão da terra, os indianos eles comem muito açafrão, gente. É o antibiótico natural, o melhor antibiótico natural que existe no mundo. Então isso foi deixado para a gente pelo nosso pai Adão. O cominho, o coentro. O cominho, por exemplo, a pimenta do reino, aquilo que é moído. Você vê aqueles pessoalzinhos que vendem aquelas sementes aromáticas. Veja que entra no mercado para tu ver se elas não são caras pra caramba, um pouquinho delas. Todas aquelas sementes que você vê no saquinho dentro dos supermercados, essas sementes aí são sementes extraídas da terra. Eu vou tentar trazer aqui o Jesus Tupã. A gente vai fazer uma live com ele aqui para a gente falar sobre como os índios sobrevivem comendo as ervas. Então, que você possa entender que esse corpo que você tem que preservar ele. E vírus nenhum, bactéria nenhuma, você pode morrer pelo envelhecimento, mas eles não vão te pegar. Esses germes que entraram no Adão, ele também sai com o jejum, aquele jejum que a gente faz, porque o jejum é feito para matar o germe. Esse é o jejum verdadeiro, para tirar esses vermes de dentro da gente, que faz a gente comer um montão de besteira, porque isso causa um montão de doença, isso causa a morte do ser humano. Que vocês tenham um ótimo dia, que o Pai abençoe a todos vocês. Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Bom dia, pessoal. Hoje teremos uma live, tá? Às 19 horas.